Então, pessoal, boa noite a todos, ou boa tarde, para quem, dependendo do horário de quem está visualizando. Essa é mais uma aula para as disciplinas de cálculo numérico e métodos numéricos, certo? Basicamente, nós vamos dar continuidade, então, ao cálculo de erro. Eu ainda não corrigi as atividades que eu solicitei a vocês, vou estar corrigindo ainda hoje, para que na próxima aula seja uma aula apenas de resolução de exercícios, tanto do cálculo do erro como a análise da propagação de erros que a gente vai ver hoje nessa aula. Certo? Então, a aula de hoje é sobre propagação de erros. Durante as operações aritméticas de um método, os erros dos operandos produzem um erro no resultado da operação. Certo? No início desse nosso estudo, dessa nossa unidade sobre erros, a gente viu vários formatos de como os erros eles podem se propagar, certo? Então, mais especificamente, quando a gente tem operações aritméticas de um método, os erros de cada operando produzem um erro no resultado da operação, certo? E aí isso é chamado então de propagação ao longo do processo, com a determinação do erro no resultado final obtido. E a gente vai ver como é que calcula esse erro. Exemplo: sejam aí as operações a seguir processadas em uma máquina com representação de 4 dígitos significativos e fazendo-se que A é igual a 0,3491 vezes 10 elevado a 4 e B é igual a 0,2345 vezes 10 a 0. Ou seja, B é igual a 0,2345. Beleza? Então vamos lá. Fazendo então as seguintes operações. Entre parênteses eu tenho B mais A menos A, certo? Se a gente fizer aí as seguintes operações, obviamente considerando então que a gente vai ter que elevar as casas para o mesmo valor, certo? Então eu tenho que elevar, por exemplo, 0,2345, eu vou elevar aqui para 0,2345 vezes 10 a quarta, certo? Eu fazendo isso, menos 0,3491 vezes 10 a quarta, certo? Eu vou resultar no seguinte valor, igual a 0,000, certo? Com a representação de 4 dígitos. E na segunda operação, eu tenho que é B mais A menos A em parênteses, certo? A gente tem aí 0,2345 fora do parênteses. É feita então a operação e é chegado então ao seguinte valor, 0,2345. Qual é a diferença? Por que a primeira operação ela deu o resultado 0,0000 e a segunda operação deu 0,2345, certo? Se a gente parar para analisar, na primeira operação, quando eu vou elevar aqui o B que estava vezes 10 a 0 e eu vou colocar esse, eu vou uniformizá-lo para 10 a quarto, 10 elevado a 4, certo? E eu vou fazer essa soma e depois disso a subtração, certo? Então eu vou encontrar um valor, certo? Muito pequeno, no caso 0,000002345, certo? Em algum momento vai ser algo assim, certo? E aí, por esse valor ser muito pequeno, certo? Esse valor ele acaba se perdendo, até porque a gente na máquina só consegue aí armazenar 4 dígitos significativos, certo? Então a diferença está justamente aí no processo em que a operação foi efetivada, causando então, obviamente, um erro aí que pode ser calculado posteriormente. Os dois resultados são diferentes quando não deveriam ser, obviamente. Quando você tem a subtração, a adição, a gente deveria ter a uniformização dos resultados. E basicamente, qual foi a causa da propagação desse erro? Justamente o arredondamento da adição, certo? De B mais A no primeiro cálculo, certo? O arredondamento dessa adição, a qual tem 8 dígitos, certo? E aí, o que acontece?
um cancelamento subtrativo de b mais a menos a devido à representação da máquina de 4 dígitos. Então, a propagação em relação de erros em relação à resolução numérica de um problema é necessário, obviamente, estudar a importância do conhecimento dos efeitos da propagação de erros, certo? Com a determinação do erro no final de uma operação, com o conhecimento da sensibilidade de um determinado problema ou método numérico. E aí eu tenho o seguinte exemplo. Dado que A é um valor que está de 50 mais ou menos 3 e B igual a 21 mais ou menos 1, calcular aí A mais B, certo? Qual é a variação de A? A pode ter aí um valor entre 47 e 53 e B pode ter aí um valor entre 20 e 22. Então, qual seria o menor valor possível dessa soma de A mais B? Seria 47 mais 20 igual a 67, certo? E o maior valor possível dessa soma seria 75, que seria a soma de 53 mais 22, certo? Fazendo aí essa operação, a gente chega aí que A mais B é um número igual, que está entre 67 e 75. Já a sua diferença de A menos B, considerando aí as suas variações, o menor valor da diferença seria 25 e o maior valor 33, certo? A menos B chegaria também a um valor aí entre 25 e 33. E aí uma consideração importante é que na subtração, os erros absolutos entre as operações se somam, pois sempre se admite, então, o pior caso. A partir de agora, vamos fazer aí uma análise dos erros relativos e absolutos, em que nós temos aí expressões para a determinação dos erros nas operações aritméticas e os erros presentes na representação das parcelas ou fatores, assim como no resultado da operação, certo? Supondo um erro final arredondado, sendo que x e y tais que x é igual ao valor exato de x mais o erro absoluto de x, e y é o valor exato de y mais o erro absoluto de y. Então, o valor na adição, o erro absoluto, seria justamente a soma entre, no caso, x e y e os erros absolutos de x e de y. E o erro relativo é justamente a seguinte fórmula. O erro relativo de x mais y é justamente o erro de x vezes x dividido por x mais y, o módulo disso, certo? Mais o módulo não, desculpe, é o valor exato de x dividido por x mais y e mais o erro relativo de y multiplicado por o valor exato de y dividido por o valor exato de x mais o valor exato de y. Na subtração, o erro na subtração entre x e y, o cálculo do erro absoluto justamente está aí de x menos y, é justamente a subtração entre o valor exato de x menos o valor exato de y mais o erro absoluto de x menos o valor do erro absoluto de y. E o erro relativo dessa operação de x menos y é justamente a seguinte forma que está aí evidenciada. A multiplicação, certo? Para a multiplicação, nós temos aí a seguinte forma para o erro absoluto, considerando aí os erros absolutos de x e y. E o erro relativo para a multiplicação, o erro relativo da multiplicação de x e y, basicamente é a soma do erro relativo de x mais o erro relativo de y. Para a divisão, certo?
O erro absoluto está aí apresentado na seguinte fórmula, certo? E o erro relativo é basicamente o erro relativo dessa divisão de x e y é igual ao erro relativo de x menos o erro relativo de y. Isso é bem importante, esse seguinte apontamento, que o erro relativo da divisão é justamente a subtração entre os erros relativos de x e y. Certo? Outra seguinte análise é que o cálculo do erro de x mais y pode ser resumido ao erro relativo de arredondamento, RA, no resultado da soma, em que RA é menor que 1 meio vezes 10 é a menos t mais 1, certo? Isso aí a gente vai ver, obviamente, como é que a gente consegue chegar a esse valor do erro relativo de arredondamento. Aí nós temos aí mais um exemplo. Temos aí um sistema de aritmética de ponto flutuante de 4 dígitos, com precisão dupla, certo? Seja x igual a 0,937 vezes 10 a 4, y igual a 0,1272 vezes 10 ao quadrado e z igual a 0,231 vezes 10 a 1. Calcular aí x mais y mais z e o erro relativo, sabendo que x, y e z estão exatamente representados, certo? Primeiramente, como visto, a gente tem que alinhar as vírgulas decimais, certo? Para quem ainda não conseguiu alinhar, é importante observar esse slide, em que x ele vai ser 0,937000 vezes 10 a 4, certo? Y é 0,001272 vezes 10 a 4, e z é igual a 0,000231 vezes 10 a 4. Certo? Então a gente fez esse alinhamento para que depois a gente consiga então calcular x mais y mais z. A soma é feita por partes, certo? Primeiro eu calculo aí x mais y, certo? Depois eu pego o valor de x mais y e acrescento o valor de z. E eu tenho aí o valor após o arredondamento, 0,9385 vezes 10 a 4, certo? A solução para calcular o erro relativo é o seguinte, certo? É a seguinte fórmula. No caso, o erro relativo de x mais y mais z é menor do que a seguinte fórmula, vezes 1 meio vezes 10 a menos t mais 1, certo? Então, se eu tinha lá a operação com o valor 0,9385 vezes 10 a 4, o valor de t, no caso é 4, vai ficar aí o cálculo da seguinte fórmula, vezes 1 meio vezes 10 a menos 4 mais 1, no caso vai ficar 10 elevado a menos 3. Certo? Se a gente efetuar o cálculo aí dos valores da operação aí de x mais y, certo? E x mais y mais z, certo? A gente pega lá os valores que estão apresentados e faz aí os seguintes cálculos. E a gente chega então ao valor do erro relativo é menor do que 0,9998 vezes 10 elevado a menos 3. Só um sumário aí, uma revisão final sobre o que a gente estava apresentando, em que o erro relativo da adição é a soma dos erros relativos de cada parcela, ponderados pela participação de cada parcela no total da soma. O erro relativo da subtração é a soma dos erros relativos do minuendo e do subtraendo, ponderados pela participação de cada parcela no resultado da subtração. O erro relativo da multiplicação é a soma dos erros relativos dos fatores. E o erro relativo da divisão é a soma dos erros relativos do dividendo e do divisor. Certo? Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, por favor, é só falar
É só entrar em contato via e-mail ou via Google Sala de Aula. Um abraço e até a nossa próxima aula.